E quem conversa com a gente sobre o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é o padre Dário Bossi, assessor da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para Ação Sócio-Transformadora. Aparece aqui para a gente, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no TJ Aparecida para falar de um assunto que machuca tanto a gente, né? A gente vê imagens como essa da FAO, realmente incomodam a todos, né? Agora, o senhor acha que o caminho para acabar com a fome no mundo todo, não só aqui no Brasil, é esse mesmo, uma aliança global? Como é que o senhor enxerga essa proposta? Boa tarde, padre. Boa tarde, obrigado por este espaço. Olha, eu, neste caso, posso dizer que me sinto orgulhoso do meu país, do país do Brasil, por uma proposta que está sendo lançada em nível internacional. Realmente é uma chaga, é um escândalo, é um pecado social tão grave que pode ser enfrentado só em nível coletivo. E a presidência do Brasil agora do G20 é uma oportunidade para podermos, de fato, tratar o tema da fome a partir de suas causas principais. A causa principal da fome é exatamente a pobreza, a exclusão, a falta de oportunidades para que as pessoas tenham, como disse sempre Papa Francisco, terra, teto, trabalho, para se poderem cuidar, né? Então, eu acho que o Brasil, nesse caso, está fazendo um movimento certo, está provocando a comunidade internacional. Inclusive, o presidente Lula, neste caso, tem reiterado palavras que o próprio Papa Francisco tem falado muito, né? O Papa Francisco tem gritado contra a violência da fome, tem falado que, por exemplo, o escândalo de gastar dinheiro em armas é irracional quando a gente olha nos olhos de uma criança ou de uma mãe que está morrendo de fome. Então, acho que estamos no caminho certo neste caso. Padre, boa tarde. Eu acho que, como declarou ontem o presidente Lula, o senhor também concorda que a fome é resultado de uma decisão política, não é? Exatamente. Nesses dias conversei, inclusive, com as nossas pastorais sociais, com a Caritas, com todo o setor da igreja que atua aqui no Brasil e no mundo frente a isso. E eles exatamente dizem isso, não dá para separar a dimensão da fome da dimensão da pobreza, da dimensão política. E, inclusive, algumas das propostas que o Brasil está fazendo no mundo, elas são fruto, veja que coisa bonita, de políticas participativas, nas quais o nosso governo escutou a experiência de quem está no campo, como, por exemplo, como digo, as pastorais sociais e a Caritas, que cotidianamente lutam para combater a fome. Então, quem está na fronteira do desafio da luta contra a fome tem muito a dizer para construirmos políticas públicas que sejam uma solução permanente. A fome não se resolve distribuindo quentinhas. Claro, isso é a emergência, mas a fome se resolve com políticas públicas inclusivas e justas. E isso está sendo um bom exemplo de como os movimentos sociais, as pastorais da igreja e o poder político se podem unir, inclusive em nível internacional, para propor caminhos estruturantes contra a fome. Inclusive, eu quero seguir nessa linha de raciocínio do senhor, né, para falar que a igreja também tem um papel de destaque no combate à fome aqui no Brasil. Basta a gente lembrar a pandemia da Covid-19, né? Quais são as principais ações da CNBB, padre, para tentar atender a população que enfrenta esse grave problema aqui no nosso país? Bem lembrado, de fato também tivemos a campanha da fraternidade recentemente contra a fome. É muito importante porque a igreja, digamos, é também como um elemento de um observatório. E toda a campanha da fraternidade, ela aponta para as maiores emergências e urgências da nossa sociedade. Então, voltar a falar nesses últimos anos sobre a fome foi um compromisso da igreja para, de fato, assumir em todos os níveis a transformação e a luta contra a fome. Então, teve ações emergenciais, como dissemos antes, e foi muito bonito. Durante a pandemia, o senhor bem lembrou, solidariedade, distribuição de alimentos, visita às famílias mais necessitadas, mas depois também a estruturação, por exemplo, as cantinhas, as cozinhas comunitárias, a organização popular, as cooperativas, os programas que a igreja provocou também para que fossem financiados em nível público, né, como, por exemplo, o programa de oferecimento de alimentos entre campo e cidade, o PAA. Então, vários níveis de compromisso da igreja para mostrar que sim, é possível quando a gente estrutura de modo comprometido, sério e prioritário o combate à fome.
Padre, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui, esse assunto tão importante. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no TJ Aparecida. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Para o senhor também, muito obrigado. Um abraço forte de todos aqui. Um abraço. Tá bom? Muito obrigado. Também.